Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Aliás, a edição de número 500. Há muito que agradecer. A sua audiência é o que nos motiva sempre a levar informação de qualidade de um jeito único. Essa é a marca do meu, do seu, do nosso Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 28 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, vamos falar sobre desenvolvimento a partir do comércio, indústria e porto. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Gilberto Benzi, ex-secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá. Gilberto Benzi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com você. Também ao nosso colega Rezende, nosso amigo aqui de Santos, aqui, tem trabalhado conosco nas ações aí que integram também a Baixada Santista como um todo. E também José Antônio Oliveira de Rezende, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio de Santos. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Eu que agradeço aí o convite. E eu acho que é importante esse momento para a gente poder, numa situação tão adversa que nós estamos passando agora, o programa veio bem a calhar. Veio bem a calhar, sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. A manifestação dos caminhoneiros trouxe reflexos para todo o país, a nossa região está sendo diretamente atingida também. Como é que vocês avaliam esse movimento que no fim de semana em Santos, inclusive, aconteceram várias carreatas de caminhoneiros ao longo das principais avenidas e que tem recebido apoio da população? Acho que isso daí é um reflexo de um problema que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Acho que há uma defasagem, realmente existe defasagem na parte de fretes, né? Essa política também de reajustes de combustíveis é uma novidade no país e também teve reflexo, contribuiu até para acelerar o problema e era previsto que em algum momento isso aí ia ter que ser ajustado. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado. O governo demorou demais para agir? O governo vem demorando para agir faz muito tempo, né? Na verdade, essas pausas de reivindicações parece que foram entregues ao Congresso e ao governo na semana passada, mas já desde o ano passado vem discutindo essa questão, buscando aí uma solução para esse caso, esse descaso, vamos dizer assim, e deu no que deu, não podia chegar em outro caminho, a não ser essa explosão maciça do movimento. E o que chamou muita atenção foi a população, as demais categorias aderindo ao movimento. Nós participamos aí lá na cidade de Guarujá, na questão de estar tentando ajudar, colocar à disposição do movimento, que o movimento também não tem dono, não tem quem manda no movimento, não tem quem fale pelo movimento. É um movimento diferente. O WhatsApp chegou aí e ele, por si só, é o grande líder dessa manifestação, mas estamos percebendo que está chegando num ponto também, que é um ponto delicado, Sim. Que a gente precisa ter... Um ponto de quase caos, né? Um ponto que a gente precisa ter o discernimento, o entendimento de ver o que nós queremos, o que nós conquistamos, para não se perder tudo. Então, não é questão vão aceitar ou não vão aceitar, a questão de reflexão nesse momento. Sem dúvida nenhuma. O presidente Michel Temer, ele inclusive atendeu uma das principais reivindicações da categoria, que é a diminuição por 60 dias, o congelamento por 60 dias, do preço do diesel na bomba em 46 centavos. Vocês acreditam que essa decisão possa contribuir para o fim da paralisação? Bom, as notícias que nós recebemos de ontem não foram notícias do governo, e sim de representantes dos caminhoneiros. Muitas entidades, como o Benzi comentou, isso aí é um movimento que tem vários segmentos, vários líderes, né? E uma boa parte deles concordando e achando que conquistaram bastante com esse congelamento por 60 dias. Só para lembrar, eu acho que é importante a gente notar, né? O petróleo estava $40 o barril, hoje está acima de 70. Então, isso aí é uma commodity, não tem como como o Brasil controlar isso daí é o mercado mundial.
E esse esforço do governo em congelar por 60 dias, acho que é uma demonstração de tentar chegar num acordo, né? E eu estou bem assim, esperançoso, que nem comentou o Benzi, né? Nós estamos chegando no limite dos abastecimentos. Eu vi alguns fatos aí que são evidentes, né? Tem as granjas perdendo aves, né? Leite sendo jogado, então, mais de 100 mil litros de leite sendo jogados fora, as carnes todas se perdendo dentro dos caminhões. A região do Paraná tem problema com abastecimento para alimentação para suínos, né? Então, estamos chegando a um limite que o prejuízo é muito alto, né? Então, é muito importante que eu acho que essa sinalização do governo federal, também teve a atuação do governo do Estado. Exatamente, também, né? Que eu acho que foi muito importante. O governador Márcio França foi excelente. Suspender a cobrança, né? Pelo eixo. Foi rápido também. Exato. Eu acho que isso aí mostra assim, a força que tem o movimento dos caminhoneiros. Mas eu estou com o Benzi aí. Eu acho que tudo tem que ter discernimento para saber até que ponto que a gente pode evoluir de uma vez só, né? Não está fechado. Acredito que a solução não acabou. Não foi esse movimento que resolveu todos os problemas. Sim. Mas teve bastante conquistas. Muitas conquistas, e eu acredito que quem disse que o movimento era minoria hoje se arrepende profundamente, né? A leitura que eu faço desse movimento é que o governo hoje que se encontra no país é um governo fragilizado, é um governo que cedeu praticamente a 100% das reivindicações. Confesso a você que nunca entrei num movimento que houvesse tanta conquista assim, a pauta praticamente se encerrou. Sim. E isso demonstra a fraqueza do outro lado, a fraqueza do governo. Na minha visão, o governo ficou com medo até que descambasse esse movimento, está com medo ainda, para um fora Temer, enfim, para poder mudar aí um impeachment do governo. Então, na verdade, tentaram abafar. Eu, desculpa até fazer uma certa consideração em relação à questão da velocidade do governo do Márcio França. Ele foi um ator importante desde sábado atuando. Mas essa reivindicação do eixo suspenso, desde 2015, os caminhoneiros vêm reivindicando. Ela foi estabelecida em 2013, né? Então, quer dizer, há uma reivindicação antiga, uma discussão que esse tema já se arrasta por longos anos e ainda bem, eu acredito que nessa parte, eu quero parabenizar o governo do Márcio França, porque o Estado, ele se fez sensível, né? E, no momento importante, se manifestou, que eu acredito que foi de São Paulo que começou a construir essa pauta. Sem dúvida. Tanto que no sábado nós conversamos tanto com o Rodrigo Maia, conversamos também com o ministro Marum, e eu percebi naquele momento, quando o ministro veio a São Paulo conversar com o Márcio França no Palácio do Governo à noite, que havia ali uma necessidade preeminente de construir o mais rápido possível um acordo para tentar estancar de vez com esse movimento. Sem dúvida, a participação efetiva do governador Márcio França, aliás, ele agiu muito mais rápido que o governo federal, né? Ele percebeu a necessidade de, talvez, ouvir de verdade a categoria, a avaliar os prejuízos dentro do maior estado do país, e isso está se refletindo por dimensões continentais. Ele foi muito mais célere do que efetivamente o governo federal, que praticamente se omitiu. Foi dar as caras, se assim a gente pode dizer, quase no 5º dia de manifestação. Exato. Eu imagino o seguinte, acho que pensando nas ocorrências desses últimos 7 para 8 dias, a gente nota a importância do transporte rodoviário no nosso país, né? Sim, nós somos rodoviaristas, né? Exato. Então, a velocidade para decisões e a velocidade para ação nessa hora é fundamental. É importante assim que a gente tenha lideranças políticas, né, que saibam agir rapidamente e saibam conduzir a situação da forma negocial. Que eu acho que o mais importante, né, na situação que a gente viu aqui em São Paulo, pelo menos na noite de ontem, né, ou no dia inteiro de ontem, sim, foi que todo esse movimento tem sido pacífico, né, sim, que acho que é muito importante. Há greves em outros países aí, por sinal a queda do governo da Chile começou com o caminhoneiro, né? Sim. Então, a gente sabe que, na época ainda do Allende, e há mortes, né? Assim, há coisas, confronto, né? E eu acho que a habilidade negocial, a habilidade política nessa hora é muito importante. A gente conseguiu, a duras penas, chegar no estágio que o Brasil está hoje de democracia.
né? A gente sabe que teve envolvimento de muita gente que, inclusive, está hoje no governo, está fora do governo, mas, de qualquer forma, teve o esforço de muitas pessoas para conseguir se construir o que o Brasil tem hoje. Sim. Né? E nessa momento, preocupação que às vezes que o Benzi comentou sobre o fora Temer e tal, nós estamos a poucos meses da eleição, né? Exatamente. Então, e talvez um movimento neste momento, há poucos meses da eleição, poderia trazer também reflexos muito sérios para o nosso país, né? Que tem os radicais dos dois lados. Exatamente, né? Exatamente. E cada radical acha que o que ele está defendendo é o que vai entrar. E como nós não conhecemos quem está realmente por trás de tudo isso, é muito perigoso esse momento. O Porto de Santos, até por ser o maior porto da América Latina, tem sofrido consequências bastante sérias do ponto de vista de abastecimento, do ponto de vista de movimentação de contêineres. Como que a Secretaria em Santos... E, Benzi, você é ex-secretário, mas se licenciou há muito pouco tempo e acompanha, está dentro desse movimento. Como o Guarujá está acompanhando todos os fatos que estão sendo noticiados para que isso não impacte seriamente a cidade do Guarujá e também a cidade de Santos? Bom, acho que o prefeito Walter Suman vem conduzindo de uma maneira exemplar essa questão. Ele reuniu um comitê de crise, ele colocou a cidade em estado de emergência e ele tem conversado aí com todos os atores no sentido de ser um interlocutor, né, um partícipe dessa manifestação. Ele tem dado apoio institucional nessa questão, a relação entre os caminhoneiros e a cidade está uma relação muito boa. Eu acredito que o prefeito ele está sendo um maestro, sabendo tocar nesse momento de crise, conversando com os dois lados e tentando fazer com que as pessoas, por mais que o movimento tenha legalidade, seja legítimo, ao mesmo tempo demonstrar as consequências que o movimento está trazendo para a sociedade. Vamos supor, hoje mesmo na rede municipal do Guarujá não tem aula, foi dispensado todas as crianças, quer dizer, acaba impactando a vida de todas as mães, aí, todas as famílias, a questão de se locomover, combustível, enfim. É um momento sensível, então o prefeito tem agido, dada a importância que o tema necessita, e eu acredito muito que vai ter um desfecho feliz. E aqui em Santos, como é que a Secretaria tem acompanhado todos esses reflexos? Da mesma forma que Santos tem, que agora já comentou do gabinete de crise, o prefeito Paulo Alexandre ele tem feito reuniões com os secretários para avaliar a situação. E é muito importante a habilidade do prefeito nessa conciliação de interesses, que os caminhoneiros têm sido compreensivos quanto à passagem de cargas que são importantes, né? Num dos bloqueios, acho que é o bloqueio mais importante aqui que tem na região, que é a entrada do Porto de Santos, é a mesma passagem que tem os caminhões que fazem transbordo de lixo usam. Então, logo no começo do movimento, né, houve essa aproximação. Né? Até porque ficou sem recolher lixo um dia na cidade, 450 toneladas deixaram de ser recolhidas, né? Exato. Então, essa habilidade política nessa hora, e tanto para Santos quanto para Guarujá, é importante porque, e não só para as duas cidades, para todas as cidades, né? Porque a gente sabe que várias cidades estão com coleta de lixo. Então, essa preocupação de você administrar no micro, né? Porque as decisões estão em Brasília, estão para o país, né? Mas o dia a dia da cidade continua. Exatamente. Então, a parte de saúde, a parte de limpeza urbana tem sido um ponto principal, ponto muito cuidado aí pela administração municipal, né? E a gente tem conseguido passar esses dias sem sentir os efeitos, pelo menos nessa área, de forma, graças também a essa integração entre o movimento e as duas administrações municipais aí que nós estamos acompanhando. O fato do prefeito Walter Suman ter decretado, foi Guarujá, Cubatão e Peruíbe, por enquanto, Bertioga, que decretaram situação de emergência, é justamente para garantir que serviços essenciais sejam mantidos, né? Que haja abastecimento dos serviços essenciais. Sim, com certeza. A preocupação é manter o mínimo, né, necessário para que a cidade não pare de vez, né? Então, o prefeito tem essa prerrogativa, ele reuniu os secretários, que pese eu não estar mais na secretaria, mas a gente tem uma boa interlocução com todos os secretários e com o governo, enfim, e o prefeito tem agido, acho que, no meu ponto de vista, com coerência, porque é um momento
que não está aí na pauta de nenhum prefeito como vai agir com a cidade com um apagão desse logístico que está tendo, né? Então, tem que ter aí uma atenção redobrada e acompanhar aí os desdobramentos dos fatos. Quando a gente fala de saber gerenciar, estar bem preparado, nós temos hoje à frente da Comissão de Minas e Energia o deputado Marcelo Squassoni, ele é aqui da nossa região. Como é que vocês avaliam o desempenho dele frente à comissão? Olha, eu conheço o Squassoni e acho que ele é uma liderança muito importante e eu acredito o seguinte, o Squassoni ele tem essa preocupação para São Paulo ter desenvolvimento na parte de petróleo e gás que a gente vai estar cada vez mais conquistando, né? O estado de São Paulo agora já é o segundo maior produtor de petróleo, a Bacia de Santos, né? Bacia de Santos. E começa a cada vez mais ser significativo para nós termos a infraestrutura para atender essa fábrica, essa área da economia. E eu sei que o Squassoni tem essa preocupação, eu tive a oportunidade de conversar com ele uma época sobre esse assunto, né? E a gente tem assim, a grande oportunidade agora, principalmente no próximo ano, né? Que a evolução da produção de petróleo deve até a gente empatar com a Bacia de Campos. Com o Rio. Né? Então, eu acredito que é muito bom ter o Squassoni nesse grupo. Frente à Comissão por causa que tem alguém da nossa região olhando por nós, né? Por nós. Olhando por nós. Você, Benzo, como é que você avalia? Ele, inclusive, lá em Brasília também está articulando essa questão dos combustíveis. Com certeza. Eu tenho uma relação muito próxima ao deputado, deputado Guarujá. E ele, no final de semana, se colocou à disposição, inclusive nessa interlocução que nós tivemos com o Rodrigo Maia, com o ministro Marum, com o próprio governador Márcio França. Isso foi tudo feito através do deputado. O deputado tem colocado o seu mandato à disposição, ele quer ser um interlocutor, ele quer ser um facilitador, que as partes possam estar se conectando, possam estar conversando e não fique uma conversa perdida, né? Então, ele teve no Guarujá, na Baixada desse final de semana, no sentido de querer se colocar à disposição. Então, eu acredito que nesse momento é muito importante ter um representante falando pela Baixada, inclusive numa comissão tão importante, a Comissão de Minas e Energia. Temos um deputado que está presidindo essa comissão do Guarujá, da região da Baixada como um todo. Eu só posso agradecer e dizer que obrigado, né? Porque nesse momento a gente precisa de ajuda, tem que ter voz, tem que ter a pessoa que fale pela gente, que acaba dando essa condição de a gente conversar com as pessoas importantes que possam de fato resolver essa questão. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre instalação de base offshore. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje debatemos o desenvolvimento em Santos e no Guarujá através do comércio, indústria e porto. Participam do programa Gilberto Benz, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, e José Antônio de Oliveira Rezende, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio de Santos. Você pode interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos desde as 8 horas da manhã transmitindo simultaneamente ao vivo o programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria pegar o gancho do final do primeiro bloco, quando nós falamos da produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, que, segundo dados da própria Petrobras, que teve aqui recentemente num seminário, estamos muito próximos de empatar com a Bacia de Campos. E precisamos, de fato, ter uma estrutura instalada aqui para atender toda a demanda. Como Santos e como Guarujá têm se preparado para receber uma base offshore? Eu e o Benzo, a gente participa de um grupo que não somos só as duas cidades não, que estão torcendo por isso, né? Acho que a Baixada Santista inteira torce por isso, porque esse progresso aí acaba se espalhando aí por toda a região. Mas nós dois participamos na Associação Comercial de Santos. Sim. A gente participa de um grupo de petróleo e gás e esse grupo é bem dinâmico, tem pessoas aí, inclusive das empresas, e essa preocupação de trazer uma base offshore para cá é muito forte entre nós, né? E a oportunidade, tem pessoas que são mais céticas, aí falam assim, agora nós não vamos mais conseguir trazer base offshore por causa que o porto de Açu, lá no Rio de Janeiro, fechou lá um contrato com a Petrobras e alocou 6 pontos de atracação para 6 supply boats, com um regime que chama Take or Pay. Você paga, usando ou não usando, você paga o berço.
Então, a Petrobras vai priorizar esse porto. Eu, em resposta a esses que são mais céticos, aí eu coloco o seguinte: tem espaço para mais, sabe? Eu acho que a habilidade nossa em saber aproveitar a oportunidade é saber encontrar qual que é o nicho que nós podemos entrar. Eu conheci algumas bases offshore, né? E em Vitória, a minha trajetória em Porto é um pouco anterior aí, e numa base offshore que tem lá no Espírito Santo, eles têm áreas ligadas a equipamentos de ponta e é segregada da área que é suprimentos, né? E nessa de suprimentos faz desde alimentação até resíduo, o lixo que vem da base. E é muito bem estruturada e a parte mais técnica é uma possibilidade que existe é você fazer pré-montagens no local que você está É um outro nicho, né? É um outro nicho, sem dúvida. E quem faz essa pré-montagem é um nível salarial muito, muito bom, sabe? Então a gente precisa encontrar esses nichos para que a gente se habilite a atender esse mercado. E Guarujá? Como é que tem se preparado e como é que avalia a instalação de uma base offshore como alavanca para o desenvolvimento não só do Guarujá, mas desenvolvimento regional, né? Guarujá, até pela questão geográfica, acredito que esteja até numa situação mais confortável que a própria cidade vizinha, a cidade de Santos. Nós temos a área da Saipem lá, que está uma área ociosa preparada para estar recebendo essa base, inclusive está em tratativa, segundo consta, em vias de fato de fechar. Temos também a área do retroporto, enfim, a área da base aérea. É um mercado que a gente vê com uma certa, não é certa resistência, mas vê com uma certa precaução, porque houve no passado um grande boom econômico do petróleo e gás, que acabou aí não se concretizando. Trouxe até uma frustração muito grande para a região, uma frustração muito grande. Exato. Muitos jovens aí investiram faculdade em petróleo e gás, não foram aproveitados no mercado de trabalho. Então, não vamos dizer que nós somos resistentes, mas nós estamos vendo com muita cautela essa questão, apoiando, incentivando, colocando aí a cidade à disposição, inclusive o prefeito municipal mexendo aí em alguns decretos municipais que havia, dando aí condição de mobilidade para que a Saipem realmente possa operar na sua plenitude. No passado havia algumas resistências, enfim, mas num momento totalmente oportuno de investimento na nossa região. E eu entendo que tanto a Baixada, isso não é questão Guarujá e Santos, como colocou bem o Rezende, todas as cidades estão brigando por esse mercado. É um mercado interessante, é um mercado que ele tende a distribuir muita riqueza para a nossa região. A gente ainda não descobriu qual nicho seria o nosso diferencial, ou já? Olha, a parte de petróleo e gás, ela tem uma coisa que eu gostaria muito que viesse para cá, que eu acho que é um nicho que daí não é só da nossa região, mas é do estado de São Paulo. Uma carência do estado de São Paulo é estaleiro, né? É verdade. Nós não temos no estado, não é nem aqui na região, no estado nós não temos lugar para recuperar instalações petrolíferas ou até navios. É verdade. Né? Existe aí uma grande oportunidade na nossa região, que não está nem no Guarujá, nem em Santos, estaria em Cubatão, né? Que é aquela região que está no final da Uzi Minas e numa região que é municipal, que tem até o nome de PINC lá, Projeto Industrial Naval de Cubatão, alguma coisa assim. E essa área, como são águas abrigadas, são área que tem pouco trânsito de navios, ali no fundo só tem a Uzi Minas e a VLI, ela seria ideal para você trabalhar nessas montagens, nesse nicho, né? Isso é uma carência do estado de São Paulo. Então, acho que a gente falou assim, o que você encara como qual que é o nicho do nosso estado, né? O nicho do nosso estado é nós temos realmente, existem empresas que também querem, né? Tem a Biquim, ou seja, tem empresas que estão... Atenderia como um todo, né? Como um todo, não só petróleo e gás, mas sim a parte de manutenção de navios, né? Você pega os exemplos de, às vezes tem algum acidente com o navio e tal, o casco, né, vai para o Rio de Janeiro para ser recuperado, exatamente. Né? E por que não pode ser feito em São Paulo? Né? Fica até mais barato, inclusive, né? Então, nessa situação aí, eu falo assim, o que é o nicho nosso de mercado? A parte de supply boat não tem muito segredo, né? É suprimento de base de petróleo. Sim. Então, o que nós temos de vantagem é que nós temos mão de obra qualificada, né? Nós temos mais de 30 mil universitários na região. Sim.
O Benzi lembrou aí que tem muitos formados em área de petróleo e gás. Que não foram absorvidos, que não foram absorvidos. há Então, 8 assim, anos atrás. A infraestrutura cultural necessária, Nós temos. A infraestrutura física de cais, eu torço aí pela área que está na entrada do Porto de Santos, que é a área que o Benzi comentou. Se a gente imaginar que nós tenhamos uma empresa naquela região, a gente atendendo petróleo e gás, sim, naturalmente nós vamos estar trazendo cerca de 60% do que alimenta uma base de petróleo vem do estado de São Paulo. E claro, sai de São Paulo e vai para o Rio. Por que a gente não pode trazer isso para o Guarujá, por exemplo? Exatamente. Não é porque vai estar lá a base, se porventura, se tomara que consiga trazer bem adiantada essa base para o porto, para o terminal que for, mas na hora que tiver essa base, os empregos vêm juntos. A economia começa a movimentar. Exatamente. E a gente sabe a importância do Porto de Santos para a geração de emprego e renda. Aliás, foi o Porto de Santos que, no maior pico da crise, conseguiu sustentar aí, tanto do ponto de vista de emprego, quanto do ponto de vista de movimentação de carga com o agronegócio, né? Exato. Que nós conseguimos sustentar a nossa balança comercial. O que a gente defende no Guarujá hoje é essa descentralização da autoridade portuária, porque realmente você foi muito feliz quando você coloca que o porto segura, realmente segura, só que as ações que o porto hoje tem tomado, muitas vezes, não contemplam as cidades. Às vezes começa a ter até um choque de interesse entre a cidade e o porto, e na verdade não deveria haver. Eu posso falar pelo Guarujá, em relação à autoridade portuária hoje, a Codesp, no presidente Alex Oliva, uma pessoa que tem demonstrado uma facilidade de comunicação, diálogo, mas né? Não foi assim. O Guarujá sempre foi uma cidade muito esquecida em relação à questão portuária, tanto que há essa discussão, margem direita, margem esquerda, enfim, fuga de impostos, que a cidade de Santos levaria vantagem na questão da arrecadação, há essa disputa, mas, porém, eu entendo que tanto a cidade de Santos como a cidade do Guarujá e a de Cubatão, elas têm que ter pessoas do município, sim, discutindo e definindo qual deveria ser o crescimento ou para onde deveria crescer o Porto de Santos. Sem dúvida. A questão da descentralização, aliás, é um debate bastante acirrado entre representantes dos municípios, porque geralmente as decisões estão muito distantes de nós, acontecem sem, muitas vezes, o diálogo e o conhecimento da realidade e impacta diretamente na questão logística, né? Exato. A parte da descentralização eu vejo como primordial e não está muito difícil de ser alcançada. Se você pegar a antiga lei dos portos, de 1993, a 8633, ela dava poder ao CAP, né? Ao Conselho de Administração Portuária. E o CAP, ele tendo, de novo, aquela condição que ela tinha no passado, vai já ser um passo importante que pode contribuir para que a gente consiga trazer ou aproximar as decisões do Estado de São Paulo. Não precisaria nem ficar na cidade X, na cidade Y, é realmente o Estado ter mais autonomia. Se você imaginar hoje, o Estado de São Paulo é um pouco menor do que o Japão. Sim. Se você imaginar que o Japão, quantos portos tem no Japão? Exato. Né? Quantos portos tem na Coreia, que é menor que São Paulo? Então, assim, se você colocar que o Estado de São Paulo tem mais habilidade, tem autonomia, mais velocidade para conseguir administrar, não estou retirando o poder do governo federal, não é isso, não. Compartilhando, né? Compartilhando. Vamos compartilhar essa gestão. Eu acho que essa situação aí, por exemplo, numa decisão que nem essa que eu comentei agora há pouco, sobre você ter uma base para você dar infraestrutura para manutenção de navios e também atender a um estaleiro, aí, atender na parte de supply boat, você vai estar dando rapidez, mas uma decisão que nem essa acaba sendo, às vezes, não, será que São Paulo tem isso? Será que não é melhor no Rio de Janeiro? Por que não pode ser em outro estado? E quando a gente tem uma articulação, uma gestão compartilhada, o diálogo fica muito mais fácil, né? Muito mais próximo. Exatamente. A gente consegue essa descentralização? Consegue. Aí nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, em relação à questão de representatividade, né? A Baixada Santista hoje, ela tem 6 deputados, 3 federais e 3 estaduais, deverá, se Deus quiser, aumentar essa participação, ter mais espaço para realmente fazer valer, porque a gente não está pedindo nada demais. Um exemplo, faz uma licitação, licita um terminal.
esse dinheiro da licitação é todo encaminhado para o governo federal. Para Brasília. Gente, nós temos um monte de demandas que tem que ser feita aqui na cidade. A cidade aqui de Santos, a entrada de Santos, uma demanda antiga tem que ser resolvida. O Guarujá. Na obra da entrada da cidade, o único que ainda não se manifestou foi o governo federal que não colocou a sua cota. Exato. No Guarujá nós temos uma obra importante, que é o acesso ao porto, um acesso dedicado, que é a segunda fase da Avenida Perimetral. Já está tudo pronto, falta o quê somente? Rubrica, ou seja, grana, dinheiro. O governo federal tem que colocar a parte dele, também não colocou. Então, foi o que mais recebeu, o que mais arrecadou. Foi o único que recebeu, né? o único que arrecadou, e na verdade não está fazendo essa parte, a contrapartida que é os investimentos necessários para que essa demanda, esse crescimento continue punjando a nossa região. A gente precisa de investimento. E esse investimento vai acontecer pelo governo federal, que é o único que arrecada quando tem as licitações dos nossos espaços aqui no nosso canal portuário. Por isso que é importante a gente ter representantes da nossa região para brigar por essa descentralização, porque o povo ele tem muita voz e tem muita força. A gente está vendo isso na manifestação dos caminhoneiros, né? Quando o povo se une, quando o povo se organiza, ele realmente tem muita voz. Mas no momento das decisões é preciso que a gente tenha representantes dentro das esferas. E muitas vezes quem está em casa não entende a importância de eleger quem é da sua região, né? Eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter aí, essa preocupação em eleger pessoas da nossa região, tem que estar em toda a Baixada Santista. Como o Squassoni comentou, a parte do Squassoni estava me falando, né? Nós estávamos falando, quando eu encontrei com ele, sobre a representatividade federal. Nós temos 3 federais. Sim. E só 3 estaduais, né? E se você imaginar que tem regiões que são pouco maiores que nós, vamos pegar que nem região de Campinas, tem 19. Mas como é que consegue também? Eu acho que essa preocupação, eu não sei como é que são os habitantes da região, das outras regiões, mas os votos deles são mais focados para a própria região deles. Tanto que a representatividade deles é maior. Né? E com isso, não é só em momentos críticos, não, mas como discutindo a questão da descentralização, como outras importantes demandas. Quando a gente tem representatividade, tanto em nível estadual quanto em nível federal, fica muito mais fácil que a gente consiga desatar nós, muitas vezes, né? Você colocou muito bem em relação à questão do movimento dos caminhoneiros, né? Pegando até um gancho, que é um movimento que está se colocando aí como sem liderança, né? Exato. Mas, na verdade, há um momento que tem que sentar na mesa, tem que conversar, e tem que estabelecer diálogo e tem que fazer acordos. E, nesse momento, os representantes que são eleitos pelo povo que têm essa legalidade para poder se colocar nessa mesa e fazer esses pleitos, fazer que esses pleitos sejam totalmente atendidos, né? Então, eu acredito muito que a Baixada Santista ela vai realmente fazer uma mudança radical em relação à questão de eleição. Essa eleição, se a vizinha aí está prometendo essa eleição totalmente atípica, diferente. Esperamos que seja uma eleição que vá ao encontro aos anseios reais da população. Você sai candidato, né? Você saiu do PR, você saiu do PSDB e foi para o PR. Eu saí do PSDB, inclusive a convite do nosso governador Márcio França, fui para o PR e hoje sou pré-candidato a deputado estadual. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada desta segunda-feira Gilberto Benzi, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, e José Antônio Oliveira de Rezende, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio de Santos. Ainda dá tempo de você interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. A gente sempre fala que às sextas-feiras, aliás, nas sextas-feiras, nós temos um programa totalmente dedicado ao Porto de Santos, aos assuntos que movimentam o setor portuário. E uma das bandeiras que nós defendemos aqui é a questão da relação porto-cidade, né? Nós temos um porto, que é o maior da América Latina, que tem uma importância muito grande para a nossa região, que gera muitos empregos, que roda a economia. No entanto, nós temos uma relação muito conflituosa, né? Muitas vezes a cidade de costas para o porto de costas para a cidade. Eu costumo brincar que existe um muro que separa a cidade do porto. Como é que Guarujá tem trabalhado essa questão e como é que Santos tem trabalhado para diminuir essa distância? Olha, a gente tem, assim, eu tenho visto a administração do Alex muito próxima de nós. Sabe? E ele entende, né? Ele é um presidente que está dentro da autoridade portuária que entende do que está falando, né? Exato. O Alex tem até uma característica engraçada que ele mudou para Santos. Ele ficou, verdade. Ele mora aqui. E participa, ele brinca com a gente e fala assim, eu sou arroz de festa. Me convida que eu vou para todos os eventos aí. Ele é muito
presente, né, na vida da nossa região. Para você ter uma ideia como tem sido boa a relação nossa, a gente tem tido grupos de trabalho com os técnicos da CODESP e grupos de trabalho com os técnicos da Prefeitura para soluções muito antigas, né? Eu acho que o exemplo mais importante, que nós vamos ter agora até uma audiência pública na semana que vem, é um viaduto que passa por cima da Avenida Mário Covas. Sim. E esse viaduto era quase tão antiga quanto as obras da entrada da cidade, né? É um sonho muito, muito antigo. Só saiu do papel porque a gente está conseguindo ter essa integração muito boa com a CODESP. E nós tivemos várias reuniões, nem todas as reuniões foram em paz, sim, mas claro, o foco do grupo técnico que o Alex nomeou e do nosso grupo técnico foi sempre o problema. A solução para o problema, a gente começava, né, as reuniões assim, o nosso inimigo é o problema, não é você, não sou eu, exato, então vamos partir. Exato. E essa audiência pública que está marcada para a semana que vem, a gente já tem, vai ser lá no CENEP, né, às 19 horas, e nós temos aí o resultado da construção em conjunto entre o Porto e a cidade de uma solução. O projeto inicial deles não atendia aos moradores do município. Sim. Esse problema que você falou, ia ter um muro... ia ter um muro separando, literalmente. Então, eles mudaram, tiveram que refazer o projeto deles, né? E a solução encontrada ficou muito boa. Nós mesmos ficamos felizes aí com o resultado que vai ser apresentado na audiência pública. E a gente tem certeza que os moradores daquela região vão ganhar muito, né? Por causa que a gente vai tirar aquele conflito entre trem, rodovia e estacionamento de caminhões que acaba acontecendo naquela região. E então, assim, o resultado para a cidade vai ser um conflito, que nem você comentou, um conflito muito antigo. Sim. Que já vai estar saindo da construção dessa proximidade entre a administração da CODESP e a administração municipal. Diálogo, né, Benzi? Como é que Guarujá tem construído, e você está muito à frente disso, até abril, volto a dizer, era secretário da pasta, hoje está licenciado em virtude das eleições, mas está sempre acompanhando essa questão da importância da aproximação e da melhoria dessa relação. Com certeza. O Porto do Guarujá, que a gente sempre tem essa discussão, através do prefeito Walter Suma, ele resolveu dar atenção também, porque a gente reclamava que não era ouvido, também colocavam também pessoas, com todo respeito aos ex-secretários que passaram pela pasta, alguns que não tinham nenhuma afinidade com a comunidade portuária. Então havia um certo distanciamento, e isso o prefeito teve esse elogio através do presidente da Câmara, do presidente da CODESP, o senhor Alex Oliva, que ele falou que precisava ter também, do lado da cidade, alguém que a comunidade reconhecesse. Então, sim, acho que o prefeito foi feliz nessa escolha que ele teve, quando colocou o diretor também, o Jairo, à frente dessa pasta. As pessoas têm como se locomover, se movimentar. Articular, a gente estava, né, também à frente do CAP, junto com o secretário, com o OMA, aqui de Santos. Enfim, a gente tem uma relação muito boa. E o Alex, ele promoveu essa integração. E isso tem dado resultado positivo. Tanto que nós tivemos há 3, 4 meses atrás, em Brasília, o presidente foi conosco, já na questão da perimetral, da conclusão da segunda, sim, fase dessa obra, para poder pleitear a verba, colocar no orçamento do governo federal, para que essa obra, que é uma obra de vital importância para a acessibilidade ao porto, para que realmente o porto possa funcionar 24 horas sem ter nenhum impacto no viário do município, da cidade, e essa obra está aí. Tudo pronto, só carece de recurso, e através dessa força política, dessa força da Companhia Docas, perante a Secretaria de Governo, perante a Secretaria de Assuntos Portuários, que irá conseguir fazer com que essa obra saia do papel. E nós estamos pleiteando isso, clamando por isso, para que isso aconteça o quanto antes. Bem como o Santos também está trabalhando a questão da entrada do centro de Santos aí, que também o Estado colocou a sua parte, o município colocou a sua parte, falta somente o governo federal também vir colocar a sua parte para que essa obra aconteça e seja acessível à população. Falando em acessibilidade, mobilidade, há quase um mês nós tivemos um acidente, quando o segundo maior navio que entrou no porto bateu em 3 balsas, e trouxe à tona de novo o debate sobre a questão da ligação seca Santos-Guarujá, que é uma obra talvez e um anseio dos mais antigos. E quando a gente fala no assunto, todo mundo já fala, isso aí é lenda, isso não vai sair nunca do papel, não sei quantas maquetes foram inauguradas.
Assim como a exemplo, por exemplo, da Ecovias, que assumiu a parte do Estado numa parceria público-privada, a gente fazer uma tentativa de transferir para a iniciativa privada, de repente a construção dessa ligação seca não possa ser o caminho? Eu acho que esse daí é o melhor caminho, né? A gente já tem prova disso. A Ecovias, recentemente, esse fato da entrada de cidade aí está a cargo da Ecovias, né? O grupo que está por trás da Ecovias é um grupo excelente, né? Eu vejo o exemplo mais forte que eu lembro, a Ecovias prometeu que ia inaugurar o viaduto que passa por em cima 36 meses. Da estrada de ferro, mas não nesse aqui, um antigo que aconteceu. Tem um viaduto que passa por uma estrada de ferro na Piaçaguera, Guarujá, com Dom Domênico Rangoni. E eles colocaram, quando começou a obra, eu lembro que era começo do ano, eles colocaram a inauguração da obra dia 19 de dezembro. Eu não lembro mais que ano que é, mas acho que faz 12 anos, alguma coisa assim. Foi 2007, faz 11 anos. E eu falei, esses caras são assim, malucos. Colocaram o dia da inauguração, dia 19 de dezembro. Eu falei, mas nunca vai conseguir. E eu tinha, nessa época, eu fui a um serviço fora da... Eu vi que a obra estava indo bem rápida, sabe? E durante a obra aconteceram problemas que eles iam furar um lugar, passava duto de amônia, parava a obra e tal. Eu falei, isso vai inaugurar daqui a uns 5 anos. Eu fiquei pensando assim, só olhando para mim, mas torcendo por eles. Quando eu voltei de um serviço que eu tinha ido fazer fora, né? Foi até um curso que fui fazer fora, era acho que dia 15 de dezembro. Mas estava quase pronta a obra. Daí, dia 16 de dezembro, a obra ficou pronta. Eu conheci o rapaz da obra. Falei, não, está pronto. Eu falei, por que não inaugura? Eu falei, não, porque é dia 19. Ficou 3 dias parado o viaduto. Então, assim, eu conversei... E na obra da entrada da cidade, eles também prometeram entregar antes do prazo. Eu brinquei com o Rui Klein, presidente da Ecovias, esses dias aí, encontrei com ele e falei, Rui, contei essa história para ele, né? Falei, olha, repete essa história na entrada de Santos, que são 36 meses, faz mais rápido. Eu falei, não, deixa com a gente, que a gente não vou te dar garantia de 3 dias antes, não, mas quem sabe um pouco mais. Um pouquinho mais. E você concorda, Benzi, com essa possibilidade de ir para a mão da iniciativa privada? Concordo, acho que é o único caminho viável que tem para poder realmente essa obra sair do papel, é fazer uma concessão, uma PPP. Nós temos aí vários empresários querendo participar. Eu até hoje não entendi porque politicamente não foi encaminhado nesse sentido de fazer essa obra acontecer, porque realmente você colocou muito bem. Desde Prestes Maia, 1946, vem falando da ligação seca. Eu tive em Espírito Santo, lá estão falando na 4ª ligação seca, e o Guarujá e Santos, que é o maior porto da América Latina, não consegue colocar aí a primeira ligação seca. Então, como pré-candidato, eu nem ouso falar em obra de ligação seca, porque já virou conta carochinha. A população só vai acreditar quando realmente acontecer. O Márcio França, ele pode acelerar, né, esse processo todo? Pode, falou que vai. Inclusive, quando eu tive um governador, eu falei, governador, cuidado com esse tema. É um tema que as pessoas não absorvem muito bem, é época de campanha eleitoral. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, Benzi, aqui no nosso programa. Dizer que o Bom Dia Baixada está aberto sempre para nós debatermos problemas que não são só do Guarujá, mas que afetam toda a nossa região, porque nós temos que pensar de uma maneira metropolitana, somos uma única região, que é uma região riquíssima. Não conseguimos falar de outras ferramentas, como, por exemplo, o turismo para trazer desenvolvimento para a nossa região, mas isso deixa aberto uma possibilidade para que vocês retornem. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado pela parceria, estar aqui mais uma vez com o Rezende, nosso amigo de Santos aqui, secretário adjunto, e ao seu programa, seus telespectadores, muito obrigado pela oportunidade. Secretário, muito obrigada pela tua participação. Nós, como você mesmo disse no começo, num momento tão pertinente, num momento tão importante que o país está vivendo, a gente conseguir abrir a semana esclarecendo quem vive na nossa região de vários assuntos que são importantes e que refletem na vida de cada um. Muito obrigada. Exato. Eu que agradeço, Nathalie, pela presença, pelo convite, né? Pela presença do Benzi, que é nosso amigo há bastante tempo, já do Guarujá. E a gente nota o seguinte, eu acho que esse momento agora que nós estamos passando na cidade, nas cidades, né, ou no país com esse problema, né? Isso aí vai passar, né? Mas as coisas estruturais que nós temos que arrumar, elas são necessárias e vai depender muito das nossas decisões nos próximos meses, né? Eu estou muito esperançoso aí que todos os envolvidos que
vão participar da vida política. A gente vê que, nem o Benzi comentou hoje, é a liderança do WhatsApp, né? Exatamente. Então, eu achei muito feliz essa observação dele, mas que a gente use realmente os momentos que nós tivemos para nos prepararmos para votar agora em outubro, que está próximo, né? E essa que a crise gere oportunidade exato. De reflexão, e né? que a gente saiba filtrar quem está realmente querendo coisas que são viáveis, né? Isso que é muito importante para a nossa região e tirar do papel muitos projetos, né? O prefeito Paulo Alexandre tem feito esse empenho o tempo todo, ele fala para a gente que vai fazer cada vez mais com menos dinheiro. Exato, criatividade. Então, acho que isso daí tem que ser uma característica de todos os que vão estar entrando agora no próximo mandato, no ano que vem. E essa decisão está na minha, na sua, nas nossas mãos. O voto tem um valor extremamente importante. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.